Boa noite! Circuito FMG Especial apresenta ampla cobertura do vestibular 2013. A movimentação, a expectativa dos candidatos e a rotina de estudos na preparação do primeiro dia de provas da segunda etapa, você vê agora, no Circuito FMG. Cerca de 14 mil candidatos fizeram prova neste domingo, no primeiro dia do processo seletivo UFMG 2013. Veja como foi a movimentação durante todo o dia no Campus Pampulha, na reportagem de Janaína Coelho e Vitor Lambertucci. Na parte da manhã, quase 8 mil candidatos fizeram provas de língua portuguesa e literatura brasileira A e B. Os ônibus internos funcionaram em esquema especial e as linhas da BH Trans tiveram os quadros reforçados, trânsito movimentado e candidatos na expectativa. Eu estou um pouco nervoso, mas tem que controlar, porque não dá. Ainda mais são 4 dias de prova, tem que se manter firme. Boa. Para hoje sim, amanhã e depois, vamos ver. A prova de português da FMG é uma prova muito puxada, mas também não é muito fácil, né? Então é uma prova dentro do nível certo, eu acho, né? Vai ser para qual curso? Engenharia de sistemas. Pega português para vocês ou é decisivo, né? Muito candidato fica preocupado com a matemática. É verdade, porque se você está esperando tirar uma nota razoável, as provas de exatas, você tem que tirar uma nota boa em português para compensar, né? Na porta das unidades, um cartaz alertava sobre possíveis motivos de eliminação. E faltando poucos minutos para o fechamento dos portões, muita correria. Este candidato pegou até um táxi para tentar chegar ao local de provas. Tenso, agora estou um pouco atrasado. Obrigado, gente. As provas começaram por volta de 8h45. Do lado de fora, quem ficou esperando torcia pelos candidatos. A gente acompanha, né? Ainda mais que eu acompanho, ele veio para ficar comigo aí a expectativa é maior, né? Você está do lado assim, fica... É como se fosse você mesmo fazendo a prova. A cidade é grande, né? Bastante. Eu acho que a gente sofre junto com ele, porque não é fácil uma universidade federal hoje, né? À tarde, o período de provas foi um pouco mais agitado. As provas começaram com meia hora de atraso e a Defesa Civil divulgou um alerta de chuvas devido à instabilidade do tempo. Apesar dos contratempos, o esquema de trânsito funcionou bem e, de acordo com a BH Trans, os quase 7 mil candidatos não tiveram grandes problemas na entrada e saída do campus. Quem veio de Campinas para fazer a prova conta que a confusão maior foi no trajeto. Nós saímos de Campinas, estava com muita chuva, teve turbulência. O voo não conseguiu fazer serviço de bordo. Chegamos em Belo Horizonte, muita chuva também, no aeroporto para cá. Mas deu tudo certo. A chuva não impediu que a gente chegasse aqui hoje, não. O horário de sigilo terminou às 6h40 da noite, um pouco mais tarde por causa do atraso no início das provas. Mas quem saiu achou a prova tranquila. Tranquila, as questões bem elaboradas. Eu acho que fui bem, pelo cansaço, tudo, a noite de trabalho, tudo, mas acho que foi bem tranquila. Para o próximo dia, vale a pena descansar para manter o pique? Vale, vamos pro cinema agora, fiquei, né, viu? A gente tá indo lá pro cinema, dar uma relaxada, para nos outros dias pegar firme aí. Lembrando que as provas de amanhã também serão aplicadas em 2 turnos, de 8h30 às 11h30 da manhã e de 3h30 da tarde às 6h30 da noite. A Copeve recomenda que os candidatos cheguem com 1 hora de antecedência. A preparação para enfrentar a grande concorrência do vestibular UFMG 2013 exige alterações no dia a dia dos candidatos. Alguns dedicam a maior parte do tempo somente aos livros. O Circuito UFMG foi conversar com vestibulandos e especialistas para mostrar um pouco dessa rotina. 6, 8, 10, 14 horas de estudo. Haja dedicação para conseguir a tão sonhada vaga. Juntando tudo, dá uma média de 12 horas por dia para mais um pouquinho. Dormir quase nada. É cansativo, né? Mas, igual Cazuza mesmo falava, quem tem um sonho não cansa, né? A gente sempre está buscando o nosso lugar ao sol, sempre querendo mais. O ano inteiro é puxado, né? Mas o finalzinho sempre dá uma apertada. Debruçada sobre os livros, encontramos a Aline. Em novembro, o foco era o Enem. A preparação do cursinho é mais específica para o Enem. Porque no ensino médio a gente tem que voltar para os 2 lados, a gente tem que preparar tanto para passar de ano, tanto para o Enem. Agora no cursinho não, foca só no Enem, é uma coisa só. Além de dar a matéria, além de dar a base, eles dão uma monitoria com alunos da UFMG mesmo, que nos auxiliam muito em dúvidas de questões, às vezes o professor não pode ajudar,
eles nos ajudam a resolver. Aprovada para a segunda etapa, a expectativa agora... Que a prova de filosofia, porque tem que ler os textos, além de perguntas específicas, gera um pouco mais de tensão, porque eu não tive filosofia antes. A expectativa é ser uma prova mais difícil, mas vai dar certo, estou estudando bastante. Estudo no cursinho e também em casa. Charles passa pelo menos 4 horas assim, de olho nos livros. É um tempo que eu estaria à toa, né? Mas eu estou usando para produzir alguma coisa, fazer alguma coisa, então é importante para conseguir passar aí na UFMG. A gente recomenda que eles mantenham um ritmo normal, como estavam aqui no curso preparatório. Porque não é uma prova que se decide em 1 dia ou 2 dias, né? Concentrado. Então manter um ritmo de atividade normal, sem exageros, né? Cuidando da alimentação, cuidando, né, de ter um bom sono, para que tenha o máximo rendimento no dia da prova. 49,77 candidatos por vaga. Essa é a concorrência que aguarda os candidatos inscritos para o curso de Medicina na UFMG. Mas será que essa é a única barreira enfrentada pelos futuros profissionais da área? A reportagem de Vitor Lambertucci mostra que a aprovação no vestibular é apenas a primeira dificuldade na carreira. Uma profissão que envolve glamour, status, mas muita dedicação e responsabilidade. A medicina é a carreira desejada por muitos estudantes. Prova disso é a classificação como curso mais concorrido no vestibular UFMG 2013. Acho que o status influencia um pouco também, mas não é a principal razão, não. Eu acho que é tudo um pouco, né? Porque só de falar que você faz medicina e tal, já tem um prestígio das pessoas. 49,77 candidatos por vaga. Essa é a concorrência que aguarda quem vai tentar uma vaga no curso de Medicina da UFMG. Mas será que esse é o único desafio que os futuros médicos vão enfrentar para chegar no mercado de trabalho? O percurso de formação leva tempo. Para se tornar médico, são 6 anos de graduação. Dependendo da área especializada, o percurso pode chegar a 11 anos. Para trabalhar como cirurgião geral ou se especializar em clínica médica, são 2 anos. Já residentes em neurocirurgia levam 5 anos de dedicação. Além do envolvimento, a coordenadora do curso de Medicina da UFMG lista 3 atributos indispensáveis. É o conhecimento, né, a capacidade de resolução, a habilidade, uma habilidade técnica mesmo, né? Seja ela ambulatorial, seja ela cirúrgica, e a atitude que envolve a empatia, o encontro com o outro, o interesse em cuidar do outro. Eu acho que isso envolve a medicina. Depois de formado, o médico pode optar pela residência médica. Criada na década de 70 pela legislação federal, essa etapa, considerada como novo vestibular, é optativa e um dos caminhos seguidos por quem quer se especializar. Existem basicamente 2 formas de se especializar, ou através da especialização médica ou através da residência médica, que é credenciada pelo MEC. A residência médica, ela geralmente dura de 2 até 5 anos, dependendo da residência que é feita, e ela na verdade, dá condições para o médico de aprender durante as atividades práticas, né, e teóricas também, dentro de um hospital. Geralmente um hospital que é ligado a alguma instituição de formação de ensino, no caso aqui nosso, a Faculdade de Medicina da UFMG. E será que depois da graduação e residência, a rotina fica mais tranquila? Ou a correria é a mesma? A rotina é bem corrida, os plantões são sempre intensos, tem muitos pacientes para serem avaliados. Na realidade de um hospital universitário, que é o Hospital das Clínicas, os pacientes são muito complexos, pós-transplantados, com doenças crônicas diversas, que se somam no mesmo indivíduo. Então, cada caso, dada a sua complexidade e a quantidade que a gente atende, acaba tornando a rotina bem corrida, sim. O Brasil possui 330 mil médicos e só na UFMG, todo ano, mais de 300 alunos ingressam no curso. Mas segundo o Conselho Federal de Medicina, o país precisa de mais 100 mil médicos para atingir o nível recomendado pela OMS. Eu acho que a medicina é uma das poucas atividades hoje que você forma empregar. Você consegue um trabalho. A grande preocupação e problema é a concentração nos grandes centros urbanos e a procura por especialidades que deem uma boa remuneração. Isso acaba estrangulando
a busca de muitas pessoas pelas mesmas especialidades e querendo ficar nos mesmos locais. Aí, nesse ponto, já há uma competição considerável. Agora, para trabalhar no interior, como médico de família ou em especialidades diversas em centros menores, ainda tem muito espaço. Com certeza, Belo Horizonte tem mais de 3 médicos para 1.000 habitantes. Mas está faltando médico na linha de frente, na urgência e emergência. Por quê? Porque o médico não quer ir para a linha de urgência e emergência. É onde tem mais denúncia, onde tem mais atrito e onde o médico não recebe bem para prestar o serviço dele. Então, a questão não é simplesmente formar mais médicos. Sem falar numa coisa que é seríssima, a questão da qualidade. Porque vocês estão abrindo escola de medicina como se abrisse mercearia. E não é assim, uma escola de medicina tem que ter uma estrutura muito grande para ela funcionar. Ela tem que ter hospital para estagiário, ela tem que ter boa biblioteca e, sobretudo, um corpo de professores adequado. Com 34 anos de experiência e 13 especializações no currículo, o ex-aluno da UFMG e hoje médico aposentado, Murilo Ranulfo, tem paixão declarada pela medicina e concorda, dedicação é a palavra. Apesar da gente ter visto ultimamente um aumento muito grande do número de escolas de medicina, ser médico ainda é uma coisa muito interessante, né? Vale muito a pena. Agora, tem que estudar muito. Para ser médico tem que ser pessoa que gosta de estudar muito. Quem não gosta de estudar, quem não gosta de ler, tem que fazer outra coisa. Porque a medicina, ela é um eterno aprendizado. Eu vejo assim, agora que eu aposentei, tem o quê? 2 anos e pouco, 3 anos que eu aposentei, eu vou dar uma receita para alguém que me pede, o remédio não existe mais. Como que as coisas mudam em 2, 3 anos? Então a pessoa tem que estar muito estudiosa e muito atenta a todas as novidades para ele poder ser um bom médico e atender bem o paciente. Durante todo o dia, candidatos e familiares comentaram o processo seletivo nas redes sociais. Pela internet, você pode acompanhar e participar da cobertura nas nossas páginas do Facebook e Twitter. O repórter Matheus Arvelos traz informações e tira dúvidas direto da redação. Isso mesmo, Ana, durante todo o dia estivemos atentos às mídias sociais e os candidatos fizeram seus comentários. A gente começa com o do Rony Magno Rodrigues no Facebook, que escreve que podia ter uma sinalização bem mais antecipada do trânsito próximo ao FMG. Bom, Rony, segundo a BH Trans, foram realizadas intervenções operacionais no trânsito e eles ficaram atentos também, monitorando o tráfego na região. O William Porto, também no Facebook, diz que fez a segunda fase em 2011, na qual era possível deixar os aparelhos eletrônicos na parte da frente da sala. E ele pergunta se desta vez alguém sabe se funcionará da mesma forma. William, de acordo com o edital, o porte de quaisquer tipos de aparelhos eletrônicos é proibido. Então a gente recomenda deixá-los em casa. Agora no Twitter, o Micael fala que a prova foi a lápis, só que não pode usar apontador. Micael, o apontador não é um dos itens que está proibido pelo edital, então ele pode ser utilizado. E a gente ainda lembra que a prova tem que ser feita a lápis. O Jonathan Felipe, também no Twitter, pergunta se alguém vai para o UFMG na terça ou na quarta-feira à tarde, saindo da região de Venda Nova, para dar uma carona para ele. Essa é uma boa opção para quem está vindo ao UFMG. O trânsito tem ficado congestionado próximo ao horário de aplicação das provas, então é uma boa opção. E os candidatos devem ficar atentos também às linhas de ônibus que intensificaram o quadro de horários para facilitar o acesso aqui ao campus. E por fim, o William Teixeira, no Twitter, comenta que não é por nada não, mas a organização igual ao do vestibular UFMG eu ainda não vi. Então, parabéns para a Coppev, né, pelo primeiro dia de aplicação das provas da segunda etapa do vestibular UFMG. Ana, a central da redação vai ficando por aqui hoje, mas amanhã tem mais. Obrigada, Matheus, pelas informações. A Defesa Civil alerta que nesse período de chuvas é bom ficar atento ao trânsito e à movimentação nas vias de acesso ao campus Pampulha, para evitar atrasos nas chegadas aos locais de prova. O alerta vale para toda a capital, por causa da possibilidade de chuva moderada a forte com rajadas de vento de 50 km por hora e possíveis descargas elétricas. A Defesa Civil pede atenção redobrada para quem vai sair de casa. A Avenida Reitor Mendes Pimentel, onde nós estamos aqui no campus Pampulha, é um local de possível alagamento em caso de chuva forte. Vale ficar atento à sinalização e evitar transitar e estacionar em áreas de inundação. O estado de alerta é válido pelo menos até às 8 horas da manhã desta segunda-feira. Vitor Lambertucci para o Circuito UFMG. A edição de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você.